Após ser derrotado num jogo de basquete, esse jovem encontra um par de tênis que concede a ele habilidades incríveis, mas o reconhecimento que vem junto com os calçados também acaba atraindo pessoas ruins no seu caminho. Fala galera, aqui é o Drake, e hoje no Resumindo Filmes iremos acompanhar Pequenos Grandes Astros 2, um filme de comédia e esporte lançado em 2006. Então partiu se inscrever e deixar o like, e agora bora pro vídeo. Esse jovem não é tão azarado quanto ele pensa. Começamos vendo Jerome Jenkins, um aspirante a jogador de basquete que encontra seus amigos Rod e Nathan para treinarem alguns arremessos. Mas antes o rapaz veste um par de pesos, na intenção de treinar para saltar mais alto. E mesmo com Rod duvidando se isso funcionaria, o garoto consegue fazer uma cesta tranquilamente. Só que seus amigos não ficam para trás, já que Nathan mostra ser um atleta nato, enquanto Rod fazia uma cesta cada vez que zumbia. Porém a diversão acaba quando um grupo de adolescentes aparece mandando eles saírem da quadra, o que Jerome não aceita, desafiando os caras para uma partida valendo o controle do campo. Nesse momento, os delinquentes reconhecem Jerome como sendo filho de Double J, um antigo astro do basquete que abandonou as quadras. Mas o jovem deixa isso de lado, indo até o seu time e acalmando o Rod, que estava com medo de enfrentá-los. É aí que a partida começa, e Nathan já é encurralado sem saber o que fazer, enquanto Rod se preocupava em não ser atropelado pelos caras, deixando Jerome sozinho em suas jogadas, a ponto de cair e ferrar seus tênis esportivos, perdendo não apenas o jogo, como também a quadra. Do outro lado, vemos que Ray, o primo do Jerome, assistia a derrota do garoto, achando que ele era um perdedor assim como o pai. E então o mané vai pro campo apostando uma grana na sua vitória, e acabam mostrando seu jogo sujo ao derrubar seus oponentes de forma agressiva. Saindo da quadra, Jerome e seus amigos param em um monumento chamado Ball of Fame, que homenageava os melhores jogadores dali. Então descobrimos que o pai do garoto foi um dos atletas imortalizados, o que alimenta ainda mais a vontade que ele tinha de ser reconhecido pelo seu velho. E o garoto encontra a chance perfeita para isso ao ver um panfleto anunciando o Rei do Concreto, um torneio de basquete onde a liga local enfrenta vários atletas da região. E mesmo com o Nathan achando que o grupo não ia vencer, eles decidem participar juntos. Mais tarde, na casa do Jenkins, Ray fica maluco por não encontrar o seu pacote de Cheetos para assistir ao jogo. E aí o cara vai até o quarto do Jerome e encontra com o garoto com a cara toda suja de salgado, indo reclamar com Lydia, a mãe do rapaz. Nisso, a mulher sobe para dar um sermão de leve no filho, além de avisar que o pai dele estaria chegando a qualquer momento. Mas o jovem não parece tão animado com isso, acreditando que o velho daria outra desculpa para não passar um tempo com ele. Mesmo assim, Jerome desce para esperar o pai enquanto assiste ao jogo com Ray, porém o cara menciona a derrota do primo na quadra, dizendo que ele ainda tinha um potencial, dando a ideia de ajudá-lo a melhorar no basquete e até agenciá-lo para grandes marcas. No meio da conversa, Double J chega em casa sendo recebido pelo filhão, e quando o rapaz já se preparava para se divertir, o cara diz que tinha uma bomba para contar. Então ele desliga a TV para a infelicidade do Ray, que até se revolta, mas o homem confronta o sabichão por nem morar na própria casa, fazendo ele sair de lá sem ter como contestar. E aí a Lydia discute com o marido por ter humilhado sua própria família, mas Double J diz que eles nem eram parentes, já que Ray é o irmão do ex-marido da prima dela. Então o cara ignora a mulher e fala com Jerome de uma vez, contando que não poderia passar um tempo com o garoto por conta de um novo trabalho que conseguiu em outra cidade. Vendo seu filho tão abalado, Lydia chama o marido para conversar na cozinha, e lá ela se indigna pelo homem deixar o seu filho de lado de novo. Porém o Double J fala que essa oportunidade era muito importante, enquanto a Lydia diz a mesma coisa sobre a infância de Jerome, e que com o tempo ele iria deixar de se importar se o pai voltaria para casa ou não. Sem seu herói, Jerome tenta ocupar a mente treinando alguns arremessos, até que o rapaz percebe um par de tênis presos num poste. E como estava tendo que usar chinelos para jogar, ele resolve ir atrás dos calçados. Então o garoto escala o poste e olha na lingueta do tênis encontrando as siglas MJ, deduzindo que eles pertencem ao atleta Michael Jordan. E ao voltar para dentro, Jerome usa o tênis como antenas para poder assistir o jogo, mas um raio atinge o poste, gerando um curto-circuito nos aparelhos, fazendo a TV do rapaz explodir, mandando ele para longe. Mas nessa hora, a única coisa que chama a atenção dele são seus tênis incandescentes e especiais. Bom galera, realmente a negligência dos pais é algo que afeta bastante o desenvolvimento dos filhos, especialmente quando nem tem como impedir esse afastamento por conta do trabalho. Muitas vezes é comum encontrarmos pessoas que se acostumaram em não ter contato com seus parentes, talvez por conta da distância ou da falta de interação. Mas quando se trata de crianças, o dano que isso causa pode ser bem preocupante, já que os pais podem nem perceber quando o filho está passando por problemas sérios. No dia seguinte, Jerome acorda já calçado e corre direto para a quadra encontrando seu primo, e o cara não hesita em desacreditar das habilidades do garoto, achando que ele ia participar. Então o Ray deixa o rapaz para ir até a tenda se inscrever, aproveitando para dar em cima da atendente e ainda levando um fora para ficar esperto. Nessa hora, Preacher, o organizador do evento, explica que os inscritos seriam divididos em times, onde jogariam uns contra os outros, até sobrarem os 3 melhores que enfrentariam os membros do time Game On, sendo eles o Raindrop, o Ghost, Cavity, Miracle e Buck, vindo por último o treinador Art, que era bastante respeitado por todos. Enquanto assiste a competição, Buck mostra uma certa repulsa pelos candidatos, além de ainda se colocar num pedestal, como se fosse superior aos outros membros, o que não agrada muito seus colegas. Depois que a competição se inicia, podemos ver que nem mesmo o Ray conseguia acompanhar os atletas, desistindo depois de levar algumas surras, então não demora muito para chegar nos 3 finalistas, sendo a deixa pro Game On entrar no campo. E durante
Durante o jogo, Buck tenta fazer um arremesso apenas para inflar o seu ego, mas acaba errando, fazendo com que a bola parasse nas mãos de Jerome. E vendo isso como um desafio, o cara intima o garoto para fazer uma cesta. Então o jovem simplesmente lança a bola que atravessa o aro sem nenhuma dificuldade. Isso enfurece tanto o Buck que ele ainda tenta fazer mais um arremesso, e também erra de novo. Porém, a plateia decide dar uma chance ao garoto, que manda a bola de forma certeira na cesta. O que é a gota d'água pro atleta, que chama Jerome pro X1 na frente de todos, expulsando até o próprio time para provar que ele era melhor que eles. O problema é que a partida mal começa, e Buck já manda o pobre menino pro chão, atraindo a raiva do público, e sem receber nenhuma punição. Mas o rapaz mostra do que é feito, conseguindo driblar o cara acertando mais um arremesso limpo. Dessa forma, Buck resolve testar mais um último lance, que é impedido pelo garoto de forma surpreendente. E quando chega na vez de Jerome, o rapaz dribla o cara de novo, e pega impulso fazendo a sua cesta da vitória. Com isso, o treinador vê diante dos seus olhos a chance que ele tinha de levar seu time para a NBA, indo até o garoto e o convidando para fazer parte da equipe. E é claro que o Jerome nem pensa duas vezes antes de aceitar. Fora dali, Ray se gabava para a atendente dizendo que era o gerente de Jerome e também o seu mentor, mas a mulher nem dá bola pro cara, que é chutado de lá. E aí ele é chamado a atenção por um anunciante que estava interessado em fazer algumas publicidades com o garoto, o que faz o lado aproveitador do Ray emergir das sombras. Na volta para casa, Rod e Nathan questionam como o Jerome conseguiu jogar tão bem quanto um atleta profissional. É aí que o rapaz mostra os seus tênis do Michael Jordan, dizendo que por causa deles, agora ele iria viajar em turnê e realizar os seus sonhos. Porém, isso é ouvido por Ray, que diz que o primo não poderia viajar sem a supervisão de um adulto. Mas antes que o sabichão conseguisse ganhar algo às custas do menino, Jerome pensa em seu pai como alternativa e corre para tentar convencê-lo. Só que o Double D nega poder acompanhar o filho, dizendo que ele teria outras oportunidades como essa. Sem escolhas, Jerome pensa no primo para levá-lo e tenta convencer a sua mãe que Ray era parte da família e não iria tirar proveito do garoto. Sendo assim, Lydia permite que eles vão na viagem, fazendo a alegria da criançada. Mais tarde, os dois chegam no ônibus do time, sendo surpreendidos com uma festa de boas-vindas ao Jerome. E depois de se enturmar, o rapaz percebe uma antipatia vindo do Ghost, já que o Buck era o seu amigo, e largou o time sendo substituído pelo garoto. E no meio disso, Ray tenta entrar na conversa para fazer parte, mas os caras expulsam o mané dali. Após a viagem, o time chega num estádio onde são recebidos por Lexi, a publicitária da equipe, e depois que Jerome conversa com a moça, o treinador aparece achando que ele estava de olho nela. Só que logo percebemos que Miracle era o único cara que ela tentava conquistar, mas sem muito sucesso, já que ele era praticamente um bananão. Passando um tempo, o Game On enfrenta grandes oponentes na quadra e se sai muito mal no primeiro tempo. Então o treinador manda o Jerome pro campo, e o rapaz ativa o seu tênis entrando na partida confiante. Isso a ponto de reverter o jogo realizando um salto extraordinário e trazendo a vitória, o que deixa todos chocados com as habilidades do jovem. Então galera, é chocante ver como a Lydia nem sequer pensa em tomar conta da vida profissional do próprio filho, deixando tudo na mão do Ray, que nem era parte da família. Isso mostra que o Double D não é o único sem noção quando se trata da criação de Jerome, já que nem a própria mãe resolve conversar com o treinador sobre a viagem, buscando mais informações sobre ela, o que logo veremos que não vai trazer nada de bom para essa história. Depois disso, o time está num hotel se preparando para dar um rolê na noite, e quando Jerome vai atrás de Miracle, ele vê o cara sem nenhum interesse em curtir a vida, só que o cara explica que isso era porque ele tinha medo de falar com as garotas. E mesmo rindo da situação, o rapaz dá alguns conselhos pro amigo, convencendo ele a se divertirem juntos. Dessa forma, os dois descem para se juntar aos outros numa limusine, mas Miracle vê que tinha garotas lá dentro e prefere voltar para o hotel. Sendo assim, o Jerome decide curtir com o pessoal até chegarem numa balada. Só que o Preacher não deixa o garoto entrar por ser menor de idade, então ele é obrigado a esperar a trupe retornar. Porém, o Jerome ouve uma voz achando que era Deus, até que ele descobre se tratar do Dan, o motorista, que diz pro garoto que iria levá-lo aonde ele quisesse. Então ele chama Rod, Nathan e Miracle para curtir a vida doidados. E no fim do rolê, os amigos dão um nome para o Jerome Jenks Jr., batizando o garoto como Triple J. Na manhã seguinte, o rapaz conversa com Ray sobre o seu apelido, mas o cara não vê muito futuro nele, já que não valia de nada se ele não impressionasse os outros com as suas jogadas. E o menino dá ouvidos ao primo malandro, se unindo ao time pronto para arrebentar, enquanto o Ray apenas arrebenta o próprio conversível. No ônibus, Lex tenta se aproximar do cowboy, mas o Miracle continua fugindo da garota como o diabo foge da cruz, o que faz o Jerome sentir pena quando a publicitária se queixa sobre nunca ser correspondida. E após um tempo, o time chega na próxima cidade para enfrentar os atletas locais, descobrindo que um deles era o Flex, um ex-presidiário. Mas o pior é que durante a partida, Jerome deixa de lado a própria equipe e foca em impressionar os fãs com seus arremessos. Só que no final do jogo, o time não fica nada feliz com isso. Longe dali, o Ray tentava ganhar uma grana vendendo roupas com a logo do time, e aí ele avista Lexi conversando com alguns publicitários, e se enche de raiva, indo até a garota mandando ela ficar longe dos caras, já que eles estavam de olho no Jerome e não no time. Paralelo a isso, vemos Rod e Nathan encontrando Jerome e o convidando para sair, mas antes ele pede permissão para Ray, que nega na hora, já que os publicitários queriam fechar uma parceria. Então o cara convence o primo a focar no trabalho e esquecer os seus amigos, permitindo que os garotos apenas ficassem com uma foto autografada dele.
dele. De volta ao ônibus, Jerome é barrado pelos atletas, que o impedem de se aproximar. E aí o Miracle explica que era porque mesmo deixando seu time de lado, ele ainda recebia benefícios por se mostrar para os outros, obrigando o jovem a se sentar no fundo ao lado do banheiro, logo quando Ghost tinha acabado de soltar um barroso. Após a viagem, Jerome volta para a quadra, porém sem nenhum dos amigos ao seu lado. Então ele e Ray resolvem ir para casa, onde o garoto mostra suas conquistas para sua mãe, desejando que o Double J também estivesse ali para ver o seu sucesso. No meio disso, Ray fecha parceria com uma produtora de vídeos, que iria ter Jerome como estrela num clipe, além de ainda chamar alguns olheiros para assistirem ao próximo jogo do garoto. Mas a Lydia acha isso muito exagerado, até que o cara mostra um contrato que colocaria ele como o cabeça das negociações. Fora isso, Ray ainda receberia 15% do que o primo iria ganhar, dizendo que todas as decisões teriam consentimento da mulher. E vendo que era isso que iria fazer o filho feliz, Lydia assina o contrato, dando ao cara mais controle sobre o Jerome. Só que o que ela não sabia era que o tal clipe que o rapaz ia participar vinha com 2 mulheres e uma jacuzzi. Mas o pai do garoto logo aparece para acabar com essa palhaçada e ter uma conversa franca com o cara. Agora a sós, Double J tenta abrir os olhos do filho sobre o seu primo, falando que já viu muitas lendas do basquete se deixarem levar pelo luxo que nunca tiveram. Mas Jerome resiste a essa ideia, acreditando que Ray só estava o ajudando a conquistar os seus sonhos, dizendo que ao menos ele estava lá em todos os jogos do garoto. Depois dessa discussão, Jerome vai pro saguão do hotel se encontrar com Lexi, que estava desesperada, já que o time estava com a agenda cheia e ainda tinha uma ação de caridade às crianças. O problema era que ninguém da equipe teria como ajudá-la com isso, então o rapaz pensa na pessoa perfeita para essa missão. Sendo assim, ele vai atrás de Miracle, dizendo que o treinador queria que ele entregasse algumas bolas autografadas num quarto. Só que chegando lá, o cowboy dá de cara com Lexi, que fica feliz por ele querer ajudá-la. Em paralelo, Ray chama o primo na piscina do hotel e lembra ele sobre a agenda que deveria seguir dali em diante. Porém, algo apita na mente do garoto, que não acredita ser uma boa ideia, já que pensava nos seus estudos. Mas o homem diz que escola era perda de tempo e era para pessoas que não sabiam o que queriam da vida. Com tanta coisa acontecendo, chega o dia do jogo que definiria o futuro do Jerome. E longe dali, Ray se reúne com os empresários que queriam patrocinar o garoto, dizendo que ele teria que vestir um par de tênis esportivos da marca deles, e o cara aceita de prontidão indo atrás do primo. Já na quadra, vemos o treinador Art e o técnico do time rival fingindo sorrisos na frente das câmeras. Enquanto isso, Jerome chega e percebe que a poltrona reservada para Double J estava vazia, mas ele nem tem tempo para se decepcionar, já que o Ray aparece para conversar com o rapaz, tentando convencê-lo a vestir os tênis da empresa patrocinadora. Porém, Jerome resiste à ideia, já que não venceria sem seus tênis da sorte. Só que o Ray começa a tentar forçar o menino a fazer isso, bem na hora que o treinador aparece chamando atrás dele, tirando o garoto de perto do verdadeiro inimigo naquele campo. No vestiário, Ghost revela sua preocupação em passar vexame no meio da partida, já que seu pai estaria assistindo, e acreditava que os sonhos do filho não iriam levar a nada. Mas Kaveri apoia o seu amigo, dizendo que ele iria deixar seu velho orgulhoso. É aí que o treinador aparece para encorajar os rapazes a jogarem um jogo de suas vidas, fazendo com que todos se inspirem a vencer, partindo direto pra quadra. Quando o jogo começa, o treinador assiste o seu time indo por água abaixo, além de Ghost, que acaba perdendo um lance e vê seu pai decepcionado na arquibancada, o que leva à derrota do Game On no primeiro tempo. Sendo assim, o Art manda o Jerome pro campo, e o garoto aposta todas as suas fichas no seu tênis. E pra surpresa do time, Jerome mostra pros seus amigos que aprendeu o que é trabalho em equipe, ajudando o Ghost com seus arremessos, e permitindo que o cara visse seu pai orgulhoso dele. Mas isso era só o início, já que os dois se tornam imbatíveis na arena, vencendo o segundo tempo e recebendo o reconhecimento que mereciam. Aproveitando o intervalo, o time volta pro vestiário, onde retiram os seus tênis para descansarem, mas a paz não dura muito, já que o Ray sai do banheiro depois de dar uma barrigada, só para ser expulso pelos jogadores logo em seguida. E quando o time se prepara para voltar pra quadra, Jerome descobre que seu primo tomou seu tênis da sorte, deixando apenas os da marca patrocinadora. E agora ele sabe que seu único destino era a derrota. Sem escolhas, ele veste o par e volta pro campo com medo do que iria acontecer. E de fato, o resultado não é nada bom, visto que o Game On é derrotado pelo time rival. Dessa forma, os empresários desistem de patrocinar o rapaz. O Ray perde a mula de ouro em que estava montado, e o Jerome acaba desistindo de jogar basquete definitivamente. No estacionamento do ginásio, o garoto vai até a Ray atrás de uma carona, mas apenas recebe comentários humilhantes sobre ele. É nessa hora que o cara confessa que estava usando o próprio primo para ganhar uma grana, e que o contrato que a Lydia assinou dava 100% de controle sobre a vida do garoto e tudo que ele ganhava. Isso choca o Jerome, que acreditava que Ray era parte da família, mas o cara diz que nem parentes eles eram, e que agora ele iria focar em sua própria carreira, saindo de lá e deixando o menino sozinho no meio do nada. Nisso, Jerome volta pra casa e conta a sua mãe tudo o que aconteceu, fazendo a mulher se arrepender por não ter ouvido Double J antes. Então ela liga pro marido pedindo perdão pela inocência que teve quanto ao Ray, e mesmo com o homem preocupado com o filho desistir do basquete, ele ainda acreditava ser o melhor a se fazer. Após todos os problemas que rolaram, Jerome decide voltar pra quadra onde tudo começou, encontrando Rod e o Nathan treinando alguns arremessos, e até elogiando os lances deles, mas os jovens não recebem o ex-amigo com bons olhos, principalmente depois de serem deixados pra trás. Então, Rod menciona o torneio do Rei do Concreto que ia rolar no dia seguinte, mas Jerome afirma
afirma que largou o basquete de vez, chocando os dois que nunca esperavam ouvir isso do rapaz. E quando ele faz a menção de ir embora, o gordinho dá a ideia dele simplesmente jogar por diversão ao invés de competição. Vendo dessa forma, Jerome fica animado, resolvendo ensinar algumas coisas que aprendeu enquanto estava no Game On. Porém, Nathan não leva as dicas em consideração por ainda ter um pouco de remorso, só que o Jerome conta que eles precisavam melhorar se fossem jogar juntos no torneio. A ideia surpreende a dupla, e Rod ainda questiona a escolha de Jerome. Só que por mais que o rapaz pudesse escolher qualquer um para fazer parte do seu time, ele preferia vencer ao lado dos amigos, convencendo os dois sobre a sua mudança. E assim, o time Triple Threat retorna ainda mais forte. Enquanto acompanhavam Jerome para casa, os rapazes se animam em participar do torneio, e Rod até mostra uma cascavel que usava como amuleto da sorte. E quando eles chegam, Lydia aparece contando que Ray havia buscado suas coisas e deixado os tênis do Jerome para trás, o que deixa o grupo ainda mais convencido de que iriam vencer. Ok, galera, é interessante perceber a obsessão que Jerome tem pelo basquete, já que desde o início vemos que seu mundo é baseado totalmente nisso, o que se reflete nos videogames, brincadeiras, programas de TV e muitas outras coisas. Nessa época da infância, é muito importante que os pais saibam quais são as paixões dos seus filhos, visto que isso muitas vezes mostra a área em que eles terão sucesso, além de ser crucial que os pais apoiem os gostos e hobbies dos pequenos, para assim eles não tentarem fazer tudo sozinhos e escondidos dos outros. Na manhã seguinte, Rod surpreende seus amigos com o novo corte que fez pro torneio, e agora com o time presente, Jerome leva a folha de inscrição para a atendente, mas a mulher diz que eles precisavam de mais um membro, então ele coloca o nome do próprio pai sem muitas esperanças de que ele apareceria. Depois disso, o rapaz volta pro seu grupo e tranquiliza o Rod que estava nervoso com o jogo, porém é nesse momento que Ray surge com a sua nova trupe, composta por Buck e Flex, nomeando a si mesmos como Ray On, numa tentativa ridícula de se igualarem ao time antigo de Jerome. E os caras ainda tentam intimidar os meninos, mas eles nem se preocupam com seus rivais. É aí que os garotos são encontrados por Miracle e Lexi, que agora engataram num relacionamento. E aí eles mostram o apoio a Jerome, mesmo depois de causar a derrota do Game On, deixando o remorso para trás. Nesse momento acontece a apresentação do torneio, e os times começam a se enfrentar no campo, só que os garotos veem que o Ray On estava jogando sujo, sabendo que sobraria para eles, o que faz o Rod passar mal de tanto nervosismo, logo quando o Triple Threat é o próximo a enfrentar o Ray. Com isso, a partida começa, e o Buck não mostra nenhum pudor ao dar uma cotovelada em Rod, e por mais que o mané consiga fazer uma cesta, ele ainda recebe uma vomitada no seu tênis limpinho. Só que durante toda a partida, os garotos são alvos das atrocidades dos rivais, até que Ray avança contra o Jerome, e o derruba fazendo seus tênis rasgarem. Mas o pior é que Nathan acaba ferido, e impossibilitado de jogar, tendo apenas 2 minutos para encontrar um substituto. E por sorte, o Double D aparece para dar o ar da graça, e finalmente passa um tempo com seu filho, o que deixa o Ray desesperado, já que ele sabia que o cara era uma lenda naquela quadra. Então a partida começa, e Jerome já é encurralado pelos gigantes passando a bola para o seu pai, e o cara nem tem dificuldades em fazer um lance certeiro na cesta, repetindo a façanha tantas vezes a ponto de empatarem com o Ray On. Só que ao chegar no lance que definia o time vencedor, Double J resolve dar a chance para o filho vencer, então o rapaz se enche de coragem e arremessa a bola. E mesmo sem o seu tênis da sorte, ele garante a vitória do Triple Threat. Dessa forma, os próprios membros do Ray On se voltam contra o seu líder, que apenas chora com a sua derrota, enquanto a família Jenkins comemora ao lado dos melhores amigos que poderiam ter. E eles mal saem da sala quando 2 agentes aparecem interessados em lançar o Jerome no mundo dos esportes. Mas dessa vez, o Double J estava lá, para impedir o seu filho de virar um produto nas mãos de qualquer um. É nessa hora que o Ray dá as caras, afirmando ter total controle sobre o primo, tentando usar o contrato que rasgou como desculpa. Mas ao entrar no porta-malas atrás do resto do acordo, Miracle tranca o sabichão lá dentro. No fim, a família Jenkins se une definitivamente para nunca mais se separar. E agora, como o rei do concreto, Jerome consegue ter a sua vida normal de volta, mesmo depois de se tornar um pequeno grande astro. Fala galera, se vocês pudessem participar de qualquer torneio esportivo, qual vocês escolheriam? Me contem nos comentários. E se você quiser ver outros vídeos aqui do canal, é só clicar em um desses 2 que estão aparecendo aqui na tela. Muito obrigado por assistir e até o próximo.